E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu tô com muita saudade de vocês, né? Faz algum tempo que eu não gravo pro canal e eu finalmente tô voltando aqui, tô muito empolgado com isso. Eu acabei de voltar do Anime Friends, da entrevista com a A1, e isso me deu um gás gigante pra produzir conteúdo. E eu tinha prometido, né, combinado com vocês que o retorno do canal seria com um vídeo sobre Semantic Error. Muita gente me pediu um vídeo dessa obra, então eu decidi que esse seria um retorno triunfal do canal depois de alguns poucos dias sem vídeo. Então a gente vem falar hoje sobre Semantic Error. Primeira coisa que eu quero te pedir é que se você gosta desse assunto de BL, de Semantic Error, já deixa o seu like nesse vídeo porque ajuda bastante. E se quer acompanhar os próximos vídeos que estão vindo por aí, já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. O que eu preparei para esse vídeo então foi que eu finalmente assisti ao drama de Semantic Error já faz alguns dias, né? Mas eu tive um problema com a primeira gravação. Esse vídeo era para ter saído na semana passada, eu tive um problema gigante com a gravação, não saiu a tempo de antes do Anime Friends e agora eu tô regravando. Então eu reli as duas primeiras temporadas do manhwa e eu assisti finalmente ao drama pra vir falar pra vocês o que eu achei. E a novel a gente vai deixar mais pra frente, tá? Porque quem não sabe, ela foi anunciada aqui no Brasil pela editora New Pop. Então quando sair a edição física oficial aqui no Brasil, eu vou ler a novel e vir dar a minha perspectiva pra vocês também. Hoje a gente fala sobre o drama e o manhwa e eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o que eu acho sobre elas, as diferenças, né, as questões narrativas que são escolhidas de maneira diferente, a minha perspectiva das duas obras, fazendo esse comparativo entre elas enquanto eu falo sobre a obra de uma maneira geral. Semantic Error é originalmente uma novel de Osuri que foi publicada em primeiro momento na plataforma do Readbugs. Ela fez tanto sucesso, essa novel, que isso garantiu a ela algumas adaptações para outras versões, né, como uma versão animada em 4 episódios, a versão em webtoon, né, o manhwa, que foi ilustrado pela Andy e que particularmente eu adoro, aquele traço é lindo. A gente tem também uma versão em audiodrama e finalmente em 2022 foi lançada então uma versão em webdrama completa em 8 episódios, que é uma coisa maravilhosa, linda de se ver. O drama ficou maravilhoso. A novel, a webtoon e o webdrama, o que elas têm em comum é o sucesso estrondoso que elas fizeram, né? Tanto a novel quanto a webtoon, elas estão entre as mais vendidas da plataforma em que elas são publicadas, e o webdrama, ele se tornou a série mais assistida de todo o Wattpad, né? Que é a plataforma de streaming da Coreia onde ela foi exibida originalmente. Além de todo esse sucesso em visibilidade e vendas, as obras também ganharam em suas adaptações prêmios e muito reconhecimento pelo trabalho excelente que elas faziam e pela maneira como elas conseguiam envolver o público. A gente precisa dar um destaque pro webdrama, que além do seu sucesso ter sido responsável por alavancar muito as vendas da webtoon e da novel, ele ainda se tornou o responsável por dar muita visibilidade pro BL drama na Coreia, né? Aparecendo em diversos veículos, notícias, né, sites, reportagens, lugares onde um BL nunca apareceu, ele apareceu chamando muita atenção e ainda ganhou um certo título de o grande precursor dos BLs na Coreia, porque quem não percebeu, no último ano mais ou menos tem tido um aumento muito grande das adaptações e dos BLs originais em drama na Coreia, e isso tem chamado muita atenção. Mas por mais que muitos outros tenham vindo antes de Semantic Error, o sucesso estrondoso dele garantiu a ele esse título, e não é à toa que pouco depois do encerramento dessa temporada de Semantic Error, a gente teve anúncio de várias outras obras BL que estão prestes a serem adaptadas para webdrama. Mas vamos lá, afinal de contas, sobre o que é Semantic Error. A gente tem primeiro aqui o Chu Sang-woo, que é um dos protagonistas, e ele tem uma personalidade muito rígida, metódica e bem inflexível, e ele leva em consideração, né, para os argumentos ou para os pensamentos dele, para a maneira como ele lida com as coisas, tudo aquilo que é meio que cientificamente comprovado, né? As referências dele são tudo que tem prova ou que é comprovado, existe algum estudo, a mente dele funciona quase que como um computador. Essa personalidade dele rígida, né, e tão atrelada às regras, vai fazer com que ele tire de um trabalho que eles estão fazendo para a faculdade o nome de 3 colegas. Ele é um estudante de ciência da computação, mas ele vai tirar o nome de 3 outros colegas do trabalho dele
porque, como os pensamentos dele estão dizendo, eles não ajudaram em nada. E eles, por mais que eles tivessem alguma desculpa ou argumento para não ter participado, na cabeça deles, se eles não participaram, eles não têm por que levar a nota. Uma dessas 3 pessoas é o Jang Jae-young, um estudante muito popular de todo o campus que estava prestes a se formar e é do curso de design. Ele é um rapaz gentil, querido por todos, muito animado e bastante boa pinta. Ele tem um relacionamento excelente com praticamente todas as pessoas do campus, graças à sua personalidade tão aconchegante, exceto por uma pessoa, o Chu Sang-woo, o rapaz das ciências da computação que tirou o nome dele do trabalho e acabou impedindo os planos dele de se formar naquele semestre. A história então leva a gente até o momento onde o Jang Jae-young vai se tornar o parceiro responsável pelo design do desenvolvimento de um jogo mobile que o Chu Sang-woo tá fazendo. Eles acabam se tornando parceiros nesse projeto e o Jang Jae-young, por mais que eles tenham começado dessa maneira tão conturbada, ele tá disposto a manter um bom relacionamento com o rapaz que acabou impedindo a formatura e a viagem dele pro exterior. Mas isso não vai funcionar tão bem, porque a personalidade rígida e difícil de lidar do próprio Chu Sang-woo vai acabar transformando esse relacionamento deles num grande problema. Por mais que o Jang Jae-young esteja disposto a ter um bom relacionamento, isso vai atrapalhar bastante as coisas. O relacionamento dos dois então vai começar de uma maneira bastante conturbada, com o Jang Jae-young perseguindo e fazendo coisas para irritar o Chu Sang-woo, tá? Ele começa esse relacionamento de maneira bastante conturbada. Entretanto, mesmo assim, eles acabam criando um certo vínculo, onde o Chu Sang-woo vai perceber que ele tá desenvolvendo alguns sentimentos, pensamentos e um certo envolvimento no relacionamento entre eles, com os quais ele nunca teve que lidar, e isso tá muito estranho. Ele encontrou no seu sistema perfeito e metódico um erro com o qual ele não tá conseguindo lidar. Enquanto o Jang Jae-young tá se vendo cada vez mais envolvido por um rapaz que parece não saber como construir o básico de uma relação saudável entre duas pessoas. Então assim começa a história entre o rapaz gentil, espontâneo e animado que vive as emoções de maneira super intensa e o vínculo que ele tá criando com um rapaz frio, apático, desinteressado e que parece se abalar facilmente com qualquer coisa que venha a estragar a sua rotina perfeita. Antes da gente continuar daqui pra frente, eu preciso te avisar que podem conter spoilers no meu vídeo. Então se você não conhece a história do webdrama ou do webtoon ou da novel, se você conhecer a novel tá tudo ok, mas se você não conhece bem a história, a partir daqui pode conter alguns spoilers, então talvez seja melhor você ir lá, assistir o drama, ler o webtoon, ler a novel e depois voltar aqui pra entender um pouquinho da minha opinião e acompanhar um pouquinho dos meus comentários. Tanto o webtoon quanto o webdrama, eles são muito bons em contar pra gente a narrativa que eles estão propondo. Não existem grandes diferenças na maneira como eles fazem isso ou no desenvolvimento da história. A questão maior, eu acho que a grande diferença de uma versão para outra é que no webtoon, né, na comic, a gente tem o dilema do Chu Sang-woo desenvolvido de uma maneira muito mais sexual do que a gente vê no webdrama. Num primeiro momento, o avanço do relacionamento deles é contado pra gente através de questões com os honoríficos usados lá na Coreia, né? Quando o Chu Sang-woo finalmente tem esse avanço de chamar o Jang Jae-young de Hyung, que é um termo usado que teoricamente, né, é usado como se fosse algo como irmão mais velho. Só que pro Chu Sang-woo não faz sentido, não tem lógica ele usar esse honorífico para se referir ao cara que só é mais velho na faculdade dele. Mas é uma maneira cordial onde os mais jovens acabam chamando os colegas mais velhos. Então, quando ele finalmente usa esse termo para se referir ao Jang Jae-young, é onde a gente tem o primeiro grande avanço no relacionamento deles, onde o Chu Sang-woo vence pela primeira vez uma das grandes barreiras. E daí aqui pra frente o relacionamento deles deixa de se desenvolver daquela maneira conturbada, onde o Jang Jae-young ia meio que irritando o rapaz, e eles passam a começar a desenvolver um relacionamento e onde eles têm um grande obstáculo, que é aprender a lidar com os sentimentos que o Chu Sang-woo tá
tá conhecendo agora e que são tão novos e tão difíceis para ele. Na Webtoon, esse conflito, primeiramente, ele aparece na perspectiva do Cho Sang-woo de que não é normal a atração sexual que ele vem sentindo pelo Jae-young, porque não é normal o envolvimento sexual de duas pessoas sem a intenção de procriação, tá? Isso tudo vem dessa questão como ele lida com as maneiras, tudo de forma literal e lógica, né? Tudo de maneira científica. Então para ele não faz o menor sentido que exista um envolvimento sexual sem intenção de procriação. Ainda mais se a gente está falando de dois rapazes, isso fica muito mais ilógico ainda. Na história, para lidar com isso, o Sang-woo ele vai buscar de maneira independente informações e conteúdos para entender um pouco mais disso, só que ele vai cair em alguns conteúdos nada comuns, assim, né, um pouco exagerados, e ele acaba ficando ainda mais assustado com aquilo tudo que ele tá vendo. Então o Jang Jae-young, para lidar com isso, quando ele entende de onde é que tá vindo o problema, entende que o rapaz não tá conseguindo lidar com isso de maneira saudável, ele vai agir da maneira mais sensata e maravilhosa possível, dando todo o espaço pro menino que ele precisa e se dispondo a ajudar nesse processo de entendimento desses novos sentimentos. Mas a melhor maneira que ele acaba fazendo isso é justamente esclarecendo algumas dúvidas, né? Ajudando o menino com algumas questões que ficaram ainda mais confusas na cabeça dele e dando todo o espaço que ele precisa para primeiro ele mesmo aprender a lidar com esses sentimentos. No drama, esse conflito não existe. Na versão do webdrama, esse conflito ele tá muito mais vinculado às questões emocionais, a uma questão romântica da coisa. Essa insegurança literalmente sexual que o Sang-woo vive na Webtoon, ela não existe na versão de drama, e aquilo tudo tá vinculado à maneira como os sentimentos do Sang-woo estão lidando com aquilo. Tem uma leve menção a uma questão de busca de entendimento sexual, né, ou sobre essa maneira lógica como ele não consegue entender a atração sexual dele, mas é uma menção muito rápida, e todo esse desenvolvimento então no webdrama ele tá atrelado às questões dos sentimentos do Cho Sang-woo. Eu acredito que a Webtoon ela deve chegar neste momento ainda, sabe? Porque a Webtoon ela vem com uma proposta narrativa onde a gente vive as fases do relacionamento, e agora que o Cho Sang-woo começa a entender e aprende a lidar um pouco melhor com as questões sexuais, talvez ele tenha que aprender a lidar com os sentimentos dele. Afinal de contas, logo ele vai entender que aquilo não são apenas necessidades fisiológicas, né? Não é apenas a necessidade do corpo de satisfazer os desejos sexuais, mas existe um sentimento envolvido nisso. O drama, ele já chegou nesse momento. Ele já tá tratando disso, dessas questões sentimentais. Basicamente, tanto o webdrama quanto a Webtoon, eles são muito fiéis um ao outro, só que eles usam recursos narrativos muito parecidos, né? As passagens, acontecimentos com os personagens são os mesmos, só que eles vão chegar em lugares diferentes, né? Um vai resolver questões muito mais sexuais, muito mais carnais, e o outro tá muito mais ligado às questões emotivas. Então, como eu disse, eles contam a mesma história, mas chegam em lugares um pouco diferentes. Uma coisa é certa, as duas versões são muito competentes em contar o desenvolvimento do relacionamento e dos personagens ao longo da história. E essa evolução, esse desenvolvimento, ele vai ficar muito claro pra gente em como os dois personagens lidam com o ambiente em volta deles e como eles passam a lidar com o próprio relacionamento. O webdrama ele tem um final um pouco mais fechado, já a Webtoon, ela termina a segunda temporada totalmente em aberto, quando o Cho Sang-woo ele começa a entender e a desenvolver um pouco as questões sexuais, mas ele já termina e propondo pra gente um novo obstáculo, né? Uma nova questão que precisa ser resolvida, que é a colega do Cho Sang-woo e o ciúme do Jang Jae-young, que no drama já foi desenvolvido pra gente logo nessa primeira temporada. A gente já tem essa passagem logo no webdrama. A produção do webdrama é impecável em todos os seus aspectos, principalmente no trabalho de atuação e na perspectiva visual que a gente tem da obra. Vale mencionar
mencionar que toda a equipe de produção do webdrama, da direção do webdrama ao marketing, ela é composta por mulheres. Todo o elenco também faz um trabalho excelente nos seus papéis, mas é preciso mencionar a maneira como o Jae-chan e o Seo-han, responsáveis pelos dois protagonistas, fazem um trabalho impecável e cada episódio que tu assiste é recompensador só por eles. A diretora da obra comenta algumas escolhas de fotografia, como a maneira como o Sang-woo tá mais envolvido em cores frias ao longo de uma cena, o Jae-young em cores quentes, e quando eles acabam se aproximando, se misturando, se envolvendo de alguma maneira, essas cores fazem a mesma coisa. Então a gente tem essa perspectiva, esse jogo de luzes, essa brincadeira onde as emoções e a personalidade dos dois acabam se misturando em determinado momento. Também existem alguns recursos visuais que brincam com o espectador para questões de jogos, para questões de tecnologia, que são usadas para ilustrar e fazer algumas metáforas com alguns pensamentos e situações que os personagens estão vivendo, principalmente com Chu Sang-woo. Várias escolhas na narrativa vão mostrando pra gente o desenvolvimento dos personagens ao longo da história. Muitos deles são trazidos da obra original pra cá, como alguns aspectos visuais, por exemplo, o Jang Jae-young deixando de usar vermelho ao longo dos momentos, que era uma cor que ele usava basicamente para irritar o Chu Sang-woo, ou o próprio Chu Sang-woo deixando de esconder o rosto com boné e começando a conseguir conversar de maneira mais natural com outras pessoas. E é preciso mencionar também a trilha sonora, como ela é muito eficiente em ajudar a construir as emoções que as cenas estão propondo, e ela não exagera, ela escolhe saídas musicais muito simples e que fazem o trabalho com maestria, fazem um trabalho de excelência na hora que estão construindo essas cenas. Sem grandes exageros ou grandes riscos nessas escolhas, elas fazem o trabalho essencial de maneira muito bem feita e constroem essa cena de maneira tão completa, né? Elas contribuem de uma maneira muito intensa. É com certeza uma trilha sonora excelente para te ouvir mesmo depois que o drama acaba. O Jae-chan é um idol do grupo JKZ, é um grupo muito legal que eu conheci lá na Era Universe. Os meninos já tiveram uma grande repaginação no grupo, mas continuam na ativa e fazendo muito mais sucesso agora. Inclusive tiveram no Brasil esse final de semana, mas por causa da Anime Friends eu não consegui lá assistir eles e eu espero ter uma outra oportunidade em algum momento. Mas o Jae-chan, ele faz um trabalho excelente na interpretação como Chu Sang-woo, porque existem muitas nuances naquela personalidade rígida do Chu Sang-woo que podem acabar transformando ele em um personagem muito apático, mas ele consegue transformar o personagem em algo super apaixonante, assim como na versão ilustrada da Webtoon. O Seo-han é um ex-integrante do grupo KNK e ele é responsável por dar vida ao Jae-young, e vale mencionar também o trabalho excelente que ele faz aqui, principalmente conseguindo transformar o Jae-young em um personagem sexy, mesmo com aquela personalidade tão espontânea e divertida que ele tem. Por que eu digo isso? É porque quando a gente observa personalidades que têm esse apelo sexual muito intenso, eles normalmente estão atrelados a uma personalidade um pouco mais quieta, pouco comunicativa às vezes, mas o Jae-young não, e ele consegue manter esse apelo sexual do personagem, consegue trazer pra gente de forma clara essa atmosfera sensual que o Jae-young tem, sem deixar de lado a personalidade espontânea e extrovertida dele. Todos esses elogios são méritos totais dos dois atores, né? O Jae-chan, ele estudou atentamente o personagem dele antes das gravações começarem, e o Seo-han, ele foi convidado a participar um pouco tempo antes das gravações começarem, mas durante esse processo ele passou a estudar o personagem. Isso tudo se torna reflexo no drama, porque os dois, por estarem tão familiarizados com seus personagens, tão envolvidos na história e criando um bom vínculo entre os dois atores, eles conseguem improvisar e adaptar algumas cenas e questões ao longo das gravações que acabam deixando tudo mais natural e mais envolvente ainda. Um exemplo excelente é a cena onde o Jae-young visita o apartamento do Chu Sang-woo pela primeira vez, e durante os ensaios eles criaram uma interação onde o Jae-young vai lá e tira alguma coisa de
lugar e o Cho Sang-woo vai lá e coloca no lugar. O próprio Seo-han e o Jae-chan improvisaram isso durante os ensaios e essa interação foi usada na cena final. Claro que isso deve estar muito atrelado à química que os dois atores conseguiram desenvolver ao longo das gravações, né? Depois de todo o sucesso do drama, eles participaram de algumas entrevistas juntos, onde dá para perceber uma boa interação e envolvimento entre os dois. Quando eles participavam separados, eles passaram a se mencionar constantemente, eles têm várias interações nas redes sociais, um com o outro, né? E eles postam isso, né? A gente pode acompanhar como eles criaram um vínculo legal. O próprio Jae-chan conta que uma vez ele passou basicamente a noite inteira no telefone com o Seo-han. Então eles criaram um vínculo muito forte e é esse vínculo e a maneira como eles estavam envolvidos nos personagens deles permitiam criar algumas coisas ao longo da obra, ao longo das gravações. E existem exemplos claros de como essa química, esse envolvimento dos dois pode ser refletida no drama, como o próprio episódio final, ali no epílogo do episódio 8, onde os dois estão se divertindo, brincando no sofá. O Jae-chan conta em uma entrevista que eles estavam realmente se divertindo naquele momento, sabe? Que eles estavam realmente brincando e eles conseguiram tirar proveito daquilo para ser usado na gravação. Os dois estavam tão envolvidos com os seus papéis que eles também passaram a dar algumas sugestões ao longo das cenas, como na cena final da confissão do Cho Sang-woo, onde não tinha um beijo programado, era apenas um abraço, mas o Seo-han sugeriu que existisse um beijo naquela cena porque eles não poderiam terminar um momento tão importante da história apenas com um abraço. Claro que isso deixa os fãs super felizes e empolgados vendo a interação dos dois e criam várias fantasias, mas uma coisa é certa, tanto Seo-han quanto o Jae-chan, juntos ou separados, eles conquistaram muita coisa graças a todo esse sucesso. Os dois são os primeiros protagonistas de um drama BL a serem capa de uma revista local que esgotou rapidamente logo depois do seu lançamento e também foi registrada como a maior venda de todo o tempo daquela empresa. O grupo do Jae-chan, o DKZ, eles basicamente tiveram as vendas do seu novo álbum, né, que tinha como faixa título a Cupid, eles tiveram uma venda equivalente a 100 vezes mais a venda do álbum anterior que eles tinham lançado. Isso definitivamente colocou o DKZ, o grupo do Jae-chan, aos olhos das pessoas, e o grupo, né, as músicas deles passaram a entrar nos charts pela primeira vez. Os dois também já receberam indicações a prêmios como pela sua atuação, o próprio drama já recebeu algumas indicações e até uma versão em filme do drama agora foi exibida recentemente em um festival, né? E em breve a gente deve ter acesso a ela também. O sucesso da obra deve com certeza abrir os olhos da Coreia para os BL dramas, né? Como Ocean's Love fez lá em 2018 no Japão, quando ele fez aquele sucesso estrondoso. Semente que Arrow deve fazer algo parecido com o mercado de dramas da Coreia. E claro que todo o sucesso da obra já garantem a produtora mencionar uma possível segunda temporada que eles devem discutir assim que o Seo-han voltar do serviço militar obrigatório. As produtoras devem investir nesse mercado de maneira muito mais agressiva nos próximos tempos, inclusive não deve ficar de fora toda essa indústria idol que a gente tem na Coreia, né? A gente já teve algumas obras que foram anunciadas para terem suas adaptações para BL drama. Entre essas obras adaptadas, algumas delas já mencionam idols de K-pop como parte do elenco, normalmente como protagonistas, e entre uma dessas adaptações anunciadas, a gente tem inclusive o Gong-chan, que foi o que me chamou a atenção. Eu sou muito fã do B1A4, né? E o Gong-chan, ele é parte integrante desse grupo que, entre os que foram anunciados recentemente, não é questão de ser o mais famoso, mas é que tem uma fanbase muito sólida, né? O grupo é antigo, de 2011, então ele já tá bastante solidificado no mercado. Por mais que ele tenha perdido um pouco o impacto depois que a formação mudou, ele continua fazendo muito sucesso. Os meninos já estão solidificados no mercado, então me chamou muita atenção, mas eu tô muito curioso pra ver o Gong-chan nesse papel. Eu confesso que eu fico até um pouco inseguro de como uma indústria, né, vai refletir na outra, a indústria do drama BL, a indústria idol, como esse encontro pode acontecer e como uma pode influenciar diretamente
frente na outra, mas a gente precisa que as novas adaptações cheguem pra gente ter uma perspectiva um pouco melhor disso, entender um pouco mais como o mercado e as companhias vão se comportar em volta disso. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado muito desse vídeo, porque ele me deu muito trabalho de fazer. Eu fiquei muito orgulhoso desse roteiro, foi um dos roteiros que eu escrevi que eu mais gostei. Eu quero agradecer muito a galera da Semantic Error Brasil, a fanbase que tem lá no Twitter e no Instagram também. Eles me ajudaram muito a coletar diversas das informações que estão aqui no vídeo. Então, se vocês quiserem mais informações sobre os meninos, acompanhar mais sobre o drama, sobre a obra de uma maneira geral, sobre a novel, sobre a webtoon, a fanbase é bastante ativa e a gente sempre recebe rapidamente todas as novas informações. Então fica aqui meu muito obrigado para eles pela ajuda para desenvolver esse roteiro. E como planejado, assim que os capítulos saírem no Manta em inglês oficialmente, eu prometo trazer aqui para vocês, tá? Eu quero acompanhar esses capítulos ao longo dos lançamentos pra gente conversar sobre eles aqui no canal. Então assim que os novos capítulos forem saindo na versão original em inglês, eu vou trazendo aqui pra vocês, porque pra quem não sabe, já estreou a terceira temporada da webtoon, então eu quero poder discutir, conversar sobre ela com vocês. Então vamos ver como é que vai ser esse timing de lançamento do Manta da versão em inglês, mas se eu achar que o timing é concebível aqui no canal, vai dar pra fazer, a gente fala sobre ele sempre que tiver capítulo novo. Espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!